Boa tarde, pessoas. Esse vídeo eu vou falar sobre o preconceito racial no Brasil, mais especificamente do ponto de vista histórico. Tem alguns elementos da nossa sociedade que resumem a história da África somente no período da escravidão. Por que disso? A história da África, a maioria está no campo da história oral, né? Há ainda poucos trabalhos sistematizados por historiadores, mas isso não quer dizer que a África não tem história. Hoje em dia são resumidos em história da África praticamente elementos como o Egito Antigo e tão somente, né? Mas na África existiram várias sociedades como os Beremis, os Bantус, que muitos deles o seu dialeto se baseou para formar dialetos em todo o continente africano. Mas há um problema também, que relaciona inclusive o preconceito racial. Hoje em dia, no meio acadêmico, a maioria das faculdades estão privilegiando a formação de história da África. É bom? Sim. Mas não deve-se priorizar. Deve-se dar oportunidade quem gosta, quem tem talento para sistematizar a história da África. Por exemplo, a história da migração escrava no Brasil. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que todo historiador seja africanista. Existem pessoas que defendem a linha da América Latina, história do Brasil, história moderna. Mas há um preconceito, sim, público e notório, de algumas pessoas, principalmente de extrema direita, que acham que a história da África se resume em Egito Antigo. Todavia, eles desconhecem as formações dos povos africanos, que se baseiam na tradição de povos nômades, como os Bereberes, os Bantus. Inclusive, os dialetos são de origem desses povos. Embora a maioria dessas nações tem idiomas impostos pelos colonizadores, né? Por exemplo, a África do Sul se divide em inglês, belga, e algumas regiões outros idiomas. O francês é muito falado, o português, o inglês é tido muito como idioma principal. Mas há que se dizer da importância da história da África. Até para se entender esse sentimento de brasilidade, devemos compreender a importância da África na formação do nacionalismo brasileiro, a contribuição dos povos africanos na formação daquilo que nós conhecemos como Brasil hoje em dia. Pois bem, galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha e assinalar os sininhos das notificações. E falou!